Agora em direto, vamos falar de FUN, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de FUN Debrief, mais uma vez com o João Amaral. Estamos de volta depois da pausa de verão. O João ainda está na sua pausa de verão, não é como a Fórmula 1, que já regressou. Eu vou entrar nem mais uma pausa de verão, mas juntámos-nos hoje aqui para analisar o Grande Prémio de Zandvoort, com vitória, eu diria, esmagadora de Lando Norris, a fazer lembrar algumas vitórias de Max Verstappen quando tinha um carro que respondia aos seus inputs, coisa que agora parece não acontecer. Bem-vindo, João, mais uma vez, e bem-vindos todos aqueles que nos acompanham em direto e em diferido. Começaria precisamente por aí, pela vitória esmagadora de Lando Norris. Está oficialmente aberta uma nova era de domínio, ou achas que ainda é demasiado cedo para falar sobre isso? Olá Inês, boa noite, e é bom estar aqui de volta contigo depois desta pausa de verão da Fórmula 1. A minha, como disseste, ainda continua, mas é juntar o útil ao agradável estar aqui contigo em férias. Nós temos passado o ano todo a dizer que ainda é cedo para dizer certas coisas. Lembro-nos aqui há uns meses a dizer ainda é cedo para falarmos do regresso da Mercedes, e eles de facto voltaram. Eu acho efetivamente que ainda é um bocadinho cedo para dizermos que a McLaren tem neste momento o nível de domínio que a Red Bull teve nos últimos 3 anos e que a Mercedes teve nos 7 anos anteriores a 2021. A vitória é de facto esmagadora, é a maior diferença entre primeiro e segundo dos últimos 2 anos, creio. É o primeiro piloto a não ser o Max Verstappen a ganhar com uma diferença desta dimensão desde o início de 2022. É a todos os títulos uma vitória esclarecedora e eu diria que é muito reconfortante do ponto de vista moral para a McLaren e isso é importante. Se isto é sinal de que a McLaren vai ganhar sempre assim até ao fim do ano, eu aí acho que não. Acho que a McLaren tem o melhor carro, isso os dois já dissemos aqui muitas vezes, é óbvio. É o carro mais rápido, é o carro mais versátil, é o carro mais rápido em mais circunstâncias e, sobretudo, é o carro mais fácil de afinar e de conduzir para os seus pilotos. Desse ponto de vista, bastante menos caprichoso que o RB20. Agora, não sei se quando chegarmos a Monza na próxima semana vamos assistir a este nível de domínio da McLaren. Acho que podemos afiançar que o McLaren vai ser competitivo em Monza também, isso parece-me mais ou menos óbvio. Se vai ter este nível de domínio, se vai ter esta diferença para os demais, para a Red Bull em primeiro lugar e depois Mercedes e Ferrari, isso acho que é cedo para dizermos e vamos ter que ver corrida a corrida. E essa é a grande vantagem do Max Verstappen neste momento, não é? Para além do talento que ele tem, é este campeonato estar a ser muito como São Tomé, não é? Ver para querer. Cada corrida podemos ter uma novidade e podemos ter um nível de performance melhor de certo carro do que de outro. Ao ponto de surpreender os próprios pilotos, leia-se os pilotos da Ferrari, por exemplo, que este grande prémio não souberam bem o que é que lhes aconteceu, mas já lá vamos. Antes de olharmos mais para o concreto da corrida, notar apenas um ponto que é normal que aconteça. Já se começa a falar de uma disputa de campeonato de Lando Norris e de Verstappen. O Norris foi várias vezes questionado sobre se está na luta pelo campeonato. Há 70 pontos que separam os dois pilotos, é matematicamente possível, mas já vemos um Lando Norris, e eu achei esse lado curioso, a tentar aliviar a pressão que sabe que vem aí fim de semana após fim de semana, porque tem consciência do carro que tem consciência das debilidades do adversário e já está a fazer um discurso de eu estou na luta pelo campeonato desde o início do ano, não é só agora, desde o início do ano que sei que temos um carro competitivo capaz de lutar por vitórias em todos os grandes prémios e portanto não vale a pena estarem a fazer-me essa pergunta fim de semana após fim de semana. É já aqui um Lando Norris preocupado com a gestão de pressão que sabe que vai sentir daqui para a frente, sobretudo a partir deste grande prémio onde impôs uma vitória absolutamente esmagadora. Sim, incontestável. É francamente curioso falares nisso, porque é verdade, o discurso dele mudou. O discurso deles, aliás, o próprio André Stella, no fim da corrida, quando lhe perguntam se diz duas coisas. Diz que não estava à espera deste nível de domínio,
Ou seja, eu acho que a McLaren ficou surpreendida pelo ritmo que conseguiu ter, pela diferença de ritmo que conseguiu ter para a Red Bull. E acho que essa parte é genuína, essa reação. Eles não estavam à espera de ter eles estavam à espera de ter uma vantagem de ritmo, mas não tão grande assim, e há muitas coisas que contribuem para isso, podemos falar sobre elas. Eu acho que a Red Bull também erra em determinados momentos do fim de semana em pormenores de acerto, e andou um bocadinho às apalpadelas, espantada com a diferença que tinha para a McLaren, e portanto acabou por cavar um bocadinho mais esse fosso. Agora o próprio André Stella admite que tem de facto o melhor carro. Ouvi as declarações dele no fim da corrida e ele diz, sim, temos o melhor carro, não esconde isso, e isso leva de facto, como dizia bem o Lando Norris, a mudar um bocadinho o discurso e a não fazer só o papel do underdog, aquele papel habitual que todos os pilotos fazem, que todos os esportistas fazem. Não olhem para mim como candidato, são 70 pontos, muita coisa pode acontecer, é óbvio, aquilo que ele diz é corrida a corrida, vamos ver o que é que acontece. Eu acho que o Max está numa posição ainda muito confortável desse ponto de vista, ou seja, é verdade que não lhe basta ficar em segundo lugar em todas as corridas, contando a sprint, para ser campeão do mundo, se o Norris ganhar, mas faltam 9 corridas, mais 3 sprints, são 12 provas, e quer dizer, com este nível de competitividade que temos visto este ano, e a oscilação de performance entre os carros, sendo certo que os McLaren são os melhores carros neste momento, ou é o melhor carro neste momento, é um bocadinho difícil de acreditar que o Norris consegue ganhar tudo daqui até ao fim do ano. Pode acontecer, mas é difícil. Também já li alguns que a McLaren está a apostar em fazer agora um Vettel e ganhar 9 corridas seguidas, como o Vettel fez, e portanto com isso levar o campeonato até ao fim. É um bocadinho mais realista pensar que eles estão de facto numa luta renhida pelo campeonato de construtores, com a Red Bull. Esse parece-me francamente alcançável. Os 30 pontos que os separam são praticamente nada, apesar de serem 30 pontos, mas enfim, com o sistema de pontuação atual que temos, 30 pontos são facilmente recuperáveis, sobretudo porque a McLaren continua a ter uma dupla de pilotos bastante mais equilibrada do que a Red Bull, e desse ponto de vista, mesmo num fim de semana menos conseguido como equipa, como foi este para a McLaren, porque eu confesso que achei, quando vi, mesmo com o arranque falhado do Lando Norris, ou com o arranque menos conseguido do Lando Norris, achei que os dois McLaren iam acabar no pódio, e isso não aconteceu. Também já lá iremos quando falarmos da Ferrari e daquilo que aconteceu ao Oscar Piastri, mas mesmo num fim de semana menos conseguido como equipa para a McLaren, como foi este, a Red Bull pontos para a McLaren, porque o Pérez, mesmo num fim de semana mais conseguido como foi este, continua a ficar atrás do segundo piloto, aquilo que foi o segundo piloto da McLaren nesta corrida, e com isso perdem pontos para a equipa de Woking. Tu há pouco dizias, e é curioso falares disso, porque eu tinha aqui apontado abordar esse assunto. Eu acho que a McLaren foi surpreendida. Por volta da volta número 9, o engenheiro pergunta ao Lando Norris contra quem é que estão a competir. E a pergunta é feita um bocadinho no tom de quase, não queria dizer de inconsciência com o ritmo que os próprios tinham, e aquilo que te queria perguntar era se a própria McLaren, quando parte para a corrida, e já durante o decorrer da corrida, pelo menos até o Lando ultrapassar o Max, se a própria McLaren não tinha essa consciência da competitividade que tinha no carro. É possível. Ou achas que era bluff? Era isso que ia dizer, e tentar responder tentando ser engraçado, que não é coisa que eu consiga com muita frequência. Respondendo mais a sério, é perfeitamente possível que eles não soubessem ainda o ritmo que tinham, porque os treinos, enfim, quer os treinos livres, quer a qualificação, foram disputados em condições muito específicas, com muitas mudanças de condições meteorológicas, chuva, sem chuva, mais vento, menos vento, e o vento aqui, que sabemos, é essencial na extração de performance do carro, e isso também acabou por condicionar, creio, o fosso maior entre a McLaren e a Red Bull, e por exemplo a Mercedes, que esteve do ponto de vista do ritmo num fim de semana claramente abaixo do que tem estado nas últimas corridas. Agora, eu acho que aquelas comunicações do Will Joseph para o Lando Norris, das duas uma, ou são de facto bluff, ou uma tentativa de humor, ou aquilo já roça o amadorismo. Nós andamos aqui há uns meses também, quer dizer, o Grande Prémio da Grã-Bretanha foi absolutamente emblemático do ponto de vista das comunicações de rádio com os pilotos da McLaren. O que é que achas que devemos fazer? Eles transmitem e transferem para o piloto uma quantidade de decisões que o piloto não tem que ter. Pode ter se quiser, mas tem que ser o piloto a chamar a si essas decisões. Não pode ser a equipa a descarregar sobre o piloto todo esse tipo de decisões. E a McLaren continua, meses depois do Grande Prémio da Grã-Bretanha, meses depois de ter o carro mais rápido, meses depois de andar à frente, continuam a fazer perguntas absolutamente tontas. Eu achei essa pergunta, ainda bem que falaste disso, eu não me lembrava disso, confesso. Ouvi, fixei na altura, mas passou-me. Acho a pergunta absolutamente tonta. Com quem é que nós estamos a lutar? Ou é humor,
ou é bom que o Norris responda contra as forças do universo? Quer dizer, estão a lutar contra quem? Tem o carro mais rápido, admitindo que não sabiam que tinha o carro tão mais rápido que o Red Bull, só podem estar a lutar com o carro que está à frente deles, e é isso que o Norris lhes responde. Sei lá com quem é que estamos a lutar, com o carro que vai à frente? Não, sim, é exatamente isso. Portanto, não havendo aqui um capítulo de irritações, o Will Joseph entra diretamente para o meu número 1 na lista de pessoas que me irritam nos fins de semana. O Norris respondeu-lhe bem, acho que eles não podiam não ter, respondendo à tua pergunta, que é perfeitamente legítima e faz sentido, podiam não ter noção da diferença de ritmo que tinham para a Red Bull. Porque a simulação não lhes tinha dado essa noção, porque a Red Bull, como te digo, cometeu erros do ponto de vista do acerto, nomeadamente no carro do Verstappen, mais do que no do Pérez. Dito isto, quer dizer, já era a altura da McLaren começar a comportar-se como a equipa que tem o melhor carro, para evitar erros que já cometeu este ano, ainda por cima, não é? Porque há ali uma ou duas vitórias que o Norris podia ter no saco e que lhe dariam jeito agora, não seriam 70 pontos, seriam porventura 60. Estávamos a falar de um campeonato mais renhido, desculpa. Mas é isso que estás a falar, está na altura da McLaren se comportar como uma equipa que tem o melhor carro, porque nós já temos falado nisso ao longo dos últimos debriefs, de alguns comportamentos que a equipa vai tendo que não se compadecem com a equipa que tem o melhor carro. Parece que falta uma consciencialização de que nós somos a equipa que tem o melhor carro e falta uma tradução disso em determinadas decisões que são tomadas, inclusivamente em determinadas comunicações. Essa que referi há pouco no início da corrida é um desses exemplos sobre essa falta de consciencialização que tem o melhor carro. A certa altura o Will Joseph está a perguntar ao Norris, está a supor uma situação de safety car e o que é que fariam, como é que não fariam. A McLaren parece-me que ainda está um bocadinho agarrada, e é natural, não digo que não, ao papel de equipa que não tem o carro mais competitivo. E como um todo, tal como já temos dito no debrief, está na altura de assumirem essa atitude de equipa mais competitiva, porque isso depois vai se refletir numa série de parâmetros que são fundamentais não só para terem um piloto campeão do mundo, mas como para terem uma equipa campeã do mundo. E no seguimento disto, pergunto-te, falando agora na ótica de equipa e não só de piloto, o que é que te parece a estratégia que foi aplicada à corrida do Oscar Piastri? Sim, é essa parte que falha um bocadinho como equipa. Vamos lá ver. Só para responder aqui, ou responder à tua pergunta, ainda ao encontro de duas coisas que estão aqui escritas de lado, entre as muitas, que agradecemos, do André M. Eu repeti o M duas vezes, porque o André tem 2 anos no fim. Primeiro, ele diz que dizer que a McLaren provavelmente não vai ganhar as 9 corridas até ao fim diz muito do que a Red Bull conseguiu fazer nos últimos anos, é verdade, e diz muito do que a McLaren conseguiu fazer, porque a McLaren, vamos recordar mais uma vez, começou 2023 com o pior carro do plantel, e só chegar ao Grande Prémio da Áustria, que já vai largo a meio da temporada, é que finalmente o carro dá a volta, e desde então tudo o que a McLaren tem feito dá certo. Eu não me canso de dizer isto, a McLaren tem feito um verdadeiro milagre do ponto de vista da engenharia. Como é que eles conseguem fazer esse milagre do ponto de vista da engenharia mecânica e financeira? A mim espanta, mas não deixo de elogiar, porque isso Nota que o Alonso já andou a jogar. Sim, claro, com certeza. Joaninhos no chão. Não há melhor detetive na Fórmula 1. O Alonso é o Inspector Clouseau da Fórmula 1. Para quem se lembra do Inspector Clouseau, para quem não se lembra, vão ver os filmes do Peter Sellers, que são uma delícia. E é um tipo muito, muito perspicaz, de facto. Mas a McLaren fez um trabalho extraordinário. E não conseguia ganhar as corridas todas até ao fim do ano. Diz muito o que a Red Bull fez nos últimos 2 anos, 3 anos, mas também diz muito do que a McLaren conseguiu galgar até aqui para conseguir estar a bater regularmente a Red Bull. Por outro lado, a estratégia do Piastri é um bocadinho a parte que falha como equipa, porque eu percebo que o Piastri se deixou ultrapassar pelo Russell no arranque. O Piastri desde logo falha na qualificação, ele assume isso. É uma coisa que eu aprecio no Oscar Piastri, é a frontalidade com que ele assume os seus erros. Ele de facto falhou na qualificação. No arranque deixa-se ultrapassar pelo Russell e isso prejudica francamente a corrida dele, porque anda em ar sujo e isso prejudica qualquer carro de Fórmula 1. O McLaren parece muito sensível ao ar sujo quando o carro da frente tem um ritmo mais próximo do dele. Isso na última parte da corrida. A estratégia é exageradamente longa. Eu consigo perceber, apesar do erro que é, eles tentarem fazer o overcut, acho que prolongaram para lá daquilo que era a evidência racional e prolongaram para o absurdo a paragem do Piastri, numa altura em que ele estava a ser 2 segundos e meio por volta mais lento já que o Norris, quer dizer, não havia nada a ganhar ali. Se calhar confiaram no facto dos pneus dele terem menos 9 voltas que os do Leclerc, menos 7, creio, que os do Russell, no fim da corrida,
mas essa vantagem, se ainda serviu para ultrapassar o Russell, quando chegou ao Leclerc, já não serviu, e é um pódio que se perde, e é um pódio que a McLaren perde, com erros também do Oscar Piastri, desde logo em qualificação, mas essa parte da equipa, da estratégia de equipa, não corre bem. Dito isto, e para também não sobrarem dúvidas, o Norris, durante todo o fim de semana, é sempre mais rápido que o Piastri, ou seja, pareceu-me relativamente claro que este fim de semana o Norris teve um furo acima, ou 2 acima do Piastri. Acho que o Piastri é o primeiro a assumir isso. Desculpa, diz. Mesmo houve um momento em que o Piastri teve a oportunidade de rodar em ar livre. É verdade que o fez noutra condição de já ter andado em ar sujo, portanto o desgaste dos pneus era diferente, mas nem quando rodou em ar livre conseguiu fazer tempos tão bons como o Lando Norris estava a fazer. E, portanto, isso diz bastante da superioridade do piloto britânico por comparação ao piloto australiano. Tu tocaste aí num ponto, e é o último ponto da McLaren que eu queria referir, que é o arranque, que desta vez foi um problema para os dois, mas tem sido um problema recorrente para Lando Norris. Nunca começou uma corrida da pole position e terminou em primeiro lugar na primeira volta. Aqui em Zandvoort perdeu essa liderança ainda antes da primeira curva, porque os pneus patinaram um bocadinho. Tu consideras que este é um problema que o piloto tem de resolver por já ser recorrente e por ser... Uma coisa é quando temos um carro dominador em que atirem-nos o que atirarem, nós vamos conseguir dar a volta. Coisa diferente é quando as corridas forem mais taco a taco e a posição em pista for determinante. Acho que já, ou seja, sim, há um problema, e o próprio Norris sabe isso e responde a isso no fim da corrida como tal, encarando como um problema. E defende-se bem. A resposta que ele dá é engraçada porque ele diz, reparem, certo, voltou a acontecer a mesma coisa, eu acho que é a quinta vez que isto lhe acontece a partir do primeiro lugar, contando corridas e sprints, e não chegar à primeira curva em primeiro lugar. Mas ele defende-se bem dizendo, reparem que o Oscar, que é um ótimo arrancador, e depois diz, não é que eu não seja, mas ele é melhor do que eu, apreciei isso também falhou o arranque, portanto pode haver aqui alguma coisa que nós temos que afinar que também como dentro da equipa com o carro. Que isso é um problema, quer dizer, a partir do momento em que são 5 vezes consecutivas que isto acontece, obviamente é uma questão psicológica que ele vai enfrentar todas as vezes que arrancar da pole position, ponto 1. Ponto 2, já foi um problema, eu acho que ele este ano já perdeu corridas, designadamente o Grande Prémio de Espanha, se não me lembrar de outros, mas este é um bom exemplo, em que ele chega à primeira curva e perde a liderança da corrida. A Hungria também, mas a Hungria perde para o Piastri. A outra perde para o Verstappen. Aliás, é a última vitória do Verstappen este ano, creio que é do Grande Prémio de Espanha. Portanto, sim, em fins de semana em que o ritmo de corrida não seja tão melhor do McLaren, e como diz aqui o Rui Tavares e bem, é tão melhor o ritmo do McLaren que na última volta, com pneus já usados, o Norris decide fazer a melhor volta da corrida de uma forma absolutamente descontraída, digamos. Ou seja, confesso que não estava à espera e acho que aquilo é um bocadinho o icing on the cake, como dizem os ingleses, não é? Um bocadinho pôr a cobertura no bolo e dizer, amigos, isto é o que eu tinha ainda em reserva, mas tenho mais se quiserem. Em fins de semana em que o ritmo do McLaren não seja tão melhor que o do Red Bull, isto pode ser um problema. Portanto, não sei se o problema é só do Lando Norris, se é do próprio carro. O tempo de reação dele é igual ao do Max Verstappen, portanto não é aí que está a falha. É ali depois na passagem de segunda para terceira, creio, que há algum patinar de rodas excessivo. Também não é do lado da pista porque, no caso da Red Bull, o Verstappen parte de um lado, o Pérez parte do outro, não tem exatamente a mesma vantagem do lado da pista, digamos assim. Há ali uma questão a resolver ainda e esse também é uma mácula na corrida do Lando Norris, mas quer dizer, um piloto ganha a corrida como ele ganha, com a vantagem com que ele ganha, é uma mácula perfeitamente ultrapassável. Eu tenho a certeza absoluta que isso não o deixou com insónias, que ele tem que melhorar esse aspecto, que a equipa tem que melhorar esse aspecto, isso sem dúvida nenhuma. Muito bem, antes de avançarmos, vamos só passar aqui em revista alguns comentários que nos foram chegando, desde logo do Paulo Moás, e boa noite a quem nos está a acompanhar em direto, ao Paulo, ao Miguel, ao Vítor e também ao Tom Lopes e ao F. Martins. O F. Martins já tinha perguntado e já te tinha provocado, e eu sei que tu viste porque percebi na tua cara que é o adolescente que está a gravar o podcast comigo. João Amaral apresenta-se de barba feita. É verdade. Para quem não está a ver e só ouvir. Luís Tiago Martins não foi sem espinhas, a vitória, pois mais uma vez aquele arranque ficou aquém, precisamente aquilo que estávamos a sublinhar, e quem não pensou nas primeiras voltas não achasse que seria mais um Sunday Drive para o Max está a ser mentiroso.
Eu não estou a ser mentirosa quando digo que achei que aquilo não ia ser um passeio no parque por uma razão muito simples, complementando aquilo que estou a dizer, que é, percebeu-se facilmente que o Max não estava a conseguir abrir vantagem, e depois, a partir do momento em que se dá a ultrapassagem do Lando, percebeu-se claramente que o Verstappen não tinha argumentos para responder ao Lando Norris. O Lando consegue abrir uma vantagem de 3, 4 segundos imediatamente, e a partir daí faz sucessivamente tempos mais rápidos do que a Red Bull, e a partir de certa altura, mesmo antes da paragem de ambos os pilotos, ficou absolutamente claro que com undercut, sem undercut, a Red Bull não tinha hipótese, porque o ritmo era 3, 4 décimas acima, e portanto não havia grande discussão ali. E acho que o próprio Max percebeu isso, e o próprio Lando chegou a referir que percebeu que tinha a corrida controlada, vá na mão, ainda antes de ultrapassar o Verstappen, Sim. precisamente Quinta volta, creio que ele fala na quinta volta. Precisamente porque percebeu que o Max, ao contrário do que aconteceu noutros grandes prémios, em que de facto tinha um carro competitivo e dominador, não conseguiu abrir a tal vantagem que lhe permitia dar esse conforto, ou que lhe iria permitir disputar a vitória da corrida. O André referiu o comentário que o João já fez menção, mas vou voltar a ler, dizer que a McLaren provavelmente não irá ganhar todas as corridas até ao fim, diz bem do que a equipa Red Bull conseguiu fazer nos últimos anos. Todos dizíamos que a Red Bull iria ganhar todos os grandes prémios. Cumprimentar o Rui Tavares e o Bernardo Figueiredo também. O Will Joseph está para o Norris, como o Xavi está para o Leclerc. O André complementa que só são tontas as comunicações da McLaren porque falta no fim question. Cumprimentar o Bruno Paiva, que veio aqui deixar o like, e aproveita para pedir a quem nos ouve em direto e também em diferido que deixem um like no nosso episódio, porque diz que o YouTube gosta dessas coisas e tal. Pronto, vocês já sabem, nos ouvem aqui no debrief, já sabem como é que é a cena do algoritmo. A Red Bull está a patinar forte e a mandar o Max para a Mercedes, e eu vou aproveitar este comentário do Bruno para introduzir aqui a Red Bull, que é: o Max está a passar por aquilo que nunca passou, no sentido em que uma coisa era quando não tinha um carro competitivo e andava atrás dos Mercedes, outra coisa é ter um carro competitivo e aí depois deixar de o ter. E no final da corrida perguntaram-lhe se havia motivo para alarmes, e ele estou um bocado para canto, respondendo: há problemas para resolver, mas estamos a trabalhar nisso, a Fórmula 1 é um desporto complicado. Achas que há motivos para alarmes, João Amaral? Acho que na Red Bull quem não estiver preocupado está a mentir. Agora, se eu pego um bocadinho no que o Luís Tiago Martins nos dizia, quem não achasse que ia ser um walk in the park está a mentir. Eu acho que quem na Red Bull disser não estamos preocupados está a mentir. Acho que o Max tem uma reação muito adulta e muito responsável. Também me surpreendeu. Sim, tem-me espantado, ou seja, ele é um tipo colérico quando está a conduzir, o que é perfeitamente normal, mas tem sido muito racional nas respostas, sem entrar em pânico. Tem sido um esteio, aliás, de calma no meio das tempestades, porque a equipa tem passado este ano. Não sei se é motivo para alarme, mas é motivo para franca preocupação. Sim, acho que é a melhor hipótese da Red Bull neste momento. Vamos ver, eles estão... A Fórmula 1 este ano, o campeonato está francamente interessante porque há muitas mudanças de facto de competitividade e de postura em consequência disso das equipas. Passámos enormes fins de semana, imensos fins de semana, em que a Mercedes começava ao fim de semana muito bem e depois chegava ao domingo e aquilo ia por água abaixo, e a conversa comunicacional era sempre a mesma. Passámos por outra fase em que a Mercedes agora está, não é o caso do Grande Prémio da Holanda, já falaremos adiante, mas está muito mais forte na corrida do que estava. Do que tinha estado até então, e passámos uma Red Bull muito dominadora, para pegar no exemplo contrário, para uma Red Bull que agora anda a fazer corridas de gestão. Aliás, o próprio Max diz isso, ou seja, quando percebeu que o Norris tinha mais ritmo que ele, e também percebeu francamente cedo, sabia que ia gerir e apontou ao segundo lugar, que era o melhor que conseguia, e conseguiu. Mérito dele também, mérito da equipa, e portanto também não vale a pena entrarmos em pânico do ponto de vista da análise e dizer que a Red Bull está a passar pelas ruas da amargura. Não está, ficou em segundo lugar, com muitas circunstâncias atenuantes e outras agravantes pelo meio, mas está em segundo lugar, e em segundo lugar não é mau. É preocupante pensar que faltam 9 corridas e que de facto eles ainda podem perder, se não os 2 campeonatos. Isso sim será uma hecatombe dentro da equipa. Já perder um não é particularmente bom, se perderem os 2, então sim, havia razões para alarme.
Eu acho que a maior preocupação neste momento para eles é eles estarem numa posição em que nunca estiveram, porque ao longo destes 3 anos, 22, 23 e agora 24, em que estas regras entraram em vigor, temos visto muitas equipas, todas, diria eu, com exceção da Red Bull, a passar por este problema que é ter pacotes de melhorias, de aperfeiçoamentos aerodinâmicos e mecânicos que trazem para os carros, que em túnel de vento e em laboratório funcionam lindamente, e depois chegam à pista e aquilo não se traduz de uma forma palpável em resultados. Pelo contrário, às vezes piora o carro. Quer dizer, a Aston Martin é um bom exemplo disso, não é? Anda há um ano, sensivelmente, a correr atrás do prejuízo. E a Red Bull nunca se viu nessa posição e está a ver-se pela primeira vez nessa posição. E isso pode ser preocupante, sobretudo porque eles podem não saber como reagir, estão a ver-se nisto pela primeira vez. Por outro lado, a equipa tem sofrido, e sabemos disso desde o início do ano que falamos nisso, tem sofrido alterações internas importantes. Portanto, sim, pode ser preocupante. Acho interessante o Max reagir de forma racional e adulta. O Pérez foi pelo mesmo diapasão, disse que tem problemas graves para resolver, mas que sabem como resolver esses problemas. O Horner não se cansou de falar nas 144 voltas de dados que recolheram este fim de semana. Parece-me tudo um bocadinho spin, para te ser franco, ou seja... Total. Ao fim do dia, e respondendo à tua pergunta sem eu próprio fazer spin, sim, acho que há campanhas de alarme a tocar em Milton Keynes e tem que haver, porque não se trata só de não apanhar, como tu dizes, e bem, quem está à frente e quem começou o ano à frente. Trata-se de passar de uma posição francamente dominadora em que estava no início do ano e estarem numa posição de não conseguir ganhar uma corrida há uns meses, o que é... Eu acrescento um outro ponto, que é a forma como perdem a corrida. Eu não sei dizer se há motivos para ligar os alarmes todos daquela fábrica, mas que há motivos sérios de preocupação, que apenas 2 vitórias do Lando Norris não reduzem esses motivos, como diz o Christian Horner no seu ensaio de spin. Porque uma coisa é tu perderes uma corrida e disputando essa corrida. Outra coisa é passares de um carro que domina para um carro que perde por mais de 20 segundos. E por um piloto que tem os dotes que tem e que simplesmente não consegue colocar os seus inputs no carro. Te diz que o carro não responde, te diz que o carro não vira. Algo de muito errado se passa ali. Atenção, a Red Bull não está um desastre. Nós não estamos a falar de uma equipa que ganhava e que passou para o fundo da tabela ou para a porta dos pontos. Mas para o padrão em que a equipa estava, para o padrão em que nos habituou nos últimos 2 anos e para o padrão com que começou este campeonato, tem mostrado incapacidade de acompanhar o desenvolvimento daquele que se tornou o seu principal adversário. E isso, como a Fórmula 1 é também um desporto a médio e longo prazo, isso é preocupante, porque mostra uma Red Bull em atraso. E à medida que vamos avançando no tempo, vai sendo pior. A McLaren tem-se vindo a impor, não começou a ganhar corridas com 22 segundos de vantagem, mas já chegou a esse ponto e a Red Bull não tem conseguido responder. A mim o que me preocupa não é o agora, mas é em que estado, com que diferença é que esta equipa vai chegar ao final do ano e com que diferença é que vai começar o próximo ano, porque o trabalho que está a ser desenvolvido, ou o trabalho que nós estamos a ver agora, não foi um trabalho de agora, foi um trabalho de meses, que a McLaren conseguiu recuperar e a Red Bull não conseguiu acompanhar. E por isso, sim, e lá está, eu não consigo determinar o nível de alarme, mas há sérias razões para aquela equipa estar preocupada. Não só pelo Verstappen, mas como equipa construtora com os 2 pilotos, porque se um piloto é claramente superior ao outro, as fragilidades do segundo, e aqui falando no campeonato de construtores, ficam ainda mais evidentes quando temos um carro que está a milhas daquilo que deveria estar na disputa de campeonato com a McLaren. Sim, desculpa, só para te dizer 2 coisas. Uma, concordo inteiramente contigo. Segundo, acho que verdadeiramente aquilo que estás a dizer é o mais preocupante. A pergunta que me faço é: onde é que vai acabar esta deriva da Red Bull ainda este ano? Já nem é só, dizes muito bem, 2025, obviamente, mas mesmo este ano. Ou seja, eles estão numa espiral, lá está, não é dramática, mas decrescente. Os apetrechos que trazem as melhorias, os upgrades que trazem para o carro, não se traduzem em melhorias de desempenho. Ainda que o carro, também é preciso dizer isso, para enaltecer a McLaren, o carro está mais rápido do que o carro do ano passado. A McLaren está muito mais rápida do que estava o ano passado e mais rápida que a Red Bull. Portanto, se eles estão
não sei se é uma espiral, mas se estão numa trajetória descendente do ponto de vista da competitividade, e a McLaren está numa trajetória ascendente, isso já é preocupante. Mais preocupante é, e aqui aproveito para fazer uma pequena ligação a quem vamos falar a seguir, acho eu, sem querer mandar no podcast de todo, é que as outras equipas não estão paradas, e vamos deixar a Mercedes para depois, porque eles também se classificaram depois, mas quem ficou em terceiro lugar mostrou que mesmo com um carro que não estava super competitivo no início do fim de semana e que motivou queixas, consegue aguentar um terceiro lugar à frente do Piastri. E isto antes do grande pacote de melhorias que eles anunciam para a próxima pista, que por acaso é a sua pista de casa, mas que teoricamente os favorecerá nas próximas 3 corridas, que são corridas relativamente rápidas, e são circuitos em que eles costumam dar bem. Se essa competitividade da Ferrari, que é de quem estou a falar, aumentar ainda, é verdade que isso pode ser um problema para a McLaren também e pode-lhes roubar pontos, o que não dá jeito nenhum, mas pode acontecer o pior cenário para a Red Bull, que é eles ficarem taco a taco com a Red Bull e um bocadinho atrás da McLaren. Isso ainda é mais dramático, porque sendo que já estão à frente de um dos Red Bull. Isso, num fim de semana, insisto, em que o Pérez não esteve assim tão mal. É o primeiro sexto lugar que ele faz desde Miami. E se em Miami nós os dois aqui no debrief dissemos, que fim de semana mais ou menos anónimo, um sexto lugar do Pérez não é nada de especial, e considerámos a coisa como mais ou menos negativa, se bem me lembro. Este fim de semana o sexto lugar do Pérez não é assim tão negativo quanto isso. Primeiro porque o companheiro de equipa dele já não está a ganhar com a vantagem com que estava a ganhar até chegar a Miami. Não o fez em Miami por razões várias, mas estava a ganhar até então. Segundo, porque um sexto lugar para o Pérez neste momento já é um bom resultado. Portanto, sim, essa é a preocupação maior para os lados da Red Bull. Onde é que isto vai parar? Quando é que vai parar? Não tenho expectativas muito positivas, confesso, porque eu não sei explicar muito bem isto, mas às vezes quando não sei se quem nos ouve ou se tu, João, partilham isto, mas quando a coisa não vai correr bem, consegue-se sentir, e há alguns grandes prémios que eu sinto que a coisa na Red Bull não anda famosa pelas declarações, pela própria condução do carro. Eu referi isto num debrief, que é quando estive no Grande Prémio da Hungria, a forma como o Max conduzia aquele carro e como o conduziu ao longo dos treinos e da qualificação, e depois como o conduziu na corrida, o facto de não conseguir fazer a última curva, da mesma forma, um piloto como ele, não sei. Não, é exatamente isto. Este fim de semana isso verificou-se. Repara, no caso do Max, eles optam por pôr um fundo mais antigo, ao contrário do que fizeram com o Pérez, e depois no fim da corrida concluem que o fundo do Pérez era mais eficaz que o do Max e, portanto, lhe dava uma vantagem porventura de 2 décimos por volta. E o próprio Max opta por pôr uma asa traseira de muito maior carga aerodinâmica para ganhar, creio ele, no segundo setor e na zona mais sinuosa da pista. Perde tudo porque perde velocidade de ponta para o Norris e por isso é ultrapassado com aquela facilidade no fim da reta, porque havia uma diferença, mais a McLaren tem uma nova asa traseira teoricamente mais eficaz, ou na prática mais eficaz do ponto de vista do aproveitamento da velocidade de ponta. Por outro lado, aquilo que ele ia ganhar em preservação dos pneus não ganha, e é isso que ele diz no fim da corrida. Nós estamos a perder muito na preservação do pneu, que é uma coisa estranhíssima, porque passámos 2 anos a ser os melhores nisso, e neste momento nem isso são. Aliás, a última volta do Norris ser a volta mais rápida mostra-nos quanto pneu aquele McLaren ainda tinha no fim da corrida, coisa que o Verstappen não tem. Portanto, sim, eu acho que há ali razão para alarme, bem contido, do ponto de vista comunicacional estão a dar-nos um bom spin, é interessante tudo isso, mas não compro essa calma toda que eles passam para fora nem um bocadinho. Acho que estão francamente preocupados, devem estar preocupados, sobretudo porque isto não para, como tu dizes, é um bocadinho uma sangria, e nós não vemos o fim da hemorragia, e eles não devem vê-la de uma forma mais preocupante do que nós. O SDM toca aqui num ponto que nós também já tínhamos tocado, que é, há uma coisa que nos esquecemos, diz o SDM, a McLaren das 5 equipas de topo teve mais 40% de tempo de desenvolvimento, a Red Bull ainda menos porque teve a penalização do cost cap, e este é o ponto onde nós já tocámos. Estas penalizações e tempos não se vê no imediato, falamos muito disto no podcast. É precisamente esse trabalho que eu há pouco referia, os resultados que estamos a ver agora não foram criados agora, é um trabalho que tem sido desenvolvido pela equipa. A questão é o déficit, apesar das penalizações da penalização que a Red Bull teve, e apesar de ter menos tempo de, chamemos, túnel de vento, não deixa de ser preocupante que, apesar de tudo isso, a diferença se esteja a revelar tão grande. E o futuro, ou pelo menos a expectativa que temos para o futuro, ou a sensação que temos, é que a tendência não é para
para melhorar. Mas avançando para a Ferrari qualificou Charles Leclerc qualificou-se em sexto, Carlos Sainz em 10º, Leclerc acabou no pódio em terceiro, Sainz acabou em quinto, e no final da corrida, qual deles era o mais surpreendido com este resultado? O Leclerc disse que tínhamos as expectativas muito baixas para esta corrida, P6 ou P7 penso que era o objetivo. O Sainz disse que as nossas melhores previsões eram P7 ou P8, numa tentativa de limitar os danos de uma má qualificação, nunca na vida pensar em ultrapassar um Mercedes e um Red Bull. E o Leclerc toca num ponto que eu acho que pode ser a única boa notícia que a Red Bull pode retirar do resultado dos Ferrari. Ou a Red Bull ou a McLaren, que é, ok, isto foi uma boa surpresa, mas é importante percebermos porque é que isto aconteceu, porque a gente não faz a mínima ideia como é que isto aconteceu. E o Leclerc disse isso em todas as entrevistas que deu no pós-corrida, que é, isto é um bom resultado, o resultado é incrível, foi uma ótima surpresa, mas da mesma forma que quando as coisas nos correm mal, precisamos de perceber porque é que correram mal, agora que as coisas nos correram bem, precisamos de perceber porque é que as coisas correram bem. E por isso, pergunto-te se conseguiste perceber o que a Ferrari fez de bem. Eu gostava de ter percebido, se tivesse percebido e tivesse aqui uma explicação muito racional e conseguisse expender em poucas palavras, se calhar mandava o meu currículo para o Vassar, explicando-lhe o que é que ele tinha de fazer para isto correr bem. Não percebi, ou seja, é um fim de semana estranho desse ponto de vista, o Luís Tiago Martins já o disse e vimos isso. Há equipas que mudam muito de ritmo de sexta e sábado para domingo. A Ferrari no sentido positivo, a Mercedes mais no sentido negativo. É estranho eles não perceberem o que é que correu bem. É verdade que as declarações dos dois pilotos no fim da qualificação eram francamente desapontantes. O Sainz chega a dizer que este fim de semana não correu nada bem, e estamos a falar da qualificação, e tu disseste bem que ele parte de décimo, mas ele não se qualificou em décimo, ele nem foi ao Q3, não é? Ele qualifica-se em 11º. E isso é relevante. A corrida corre muito melhor do que eles estavam à espera. Houve menos degradação em geral no domingo para todas as equipas, não apenas para algumas. No caso da Ferrari, isso aparentemente transformou-se numa poção mágica que fez deles gauleses não invencíveis, mas quase. E, portanto, o Leclerc, se tiver ficado tão surpreendido como eu fiquei quando conseguiu manter-se à frente do Piastri, terá ficado muito surpreendido, porque eu achei que o Piastri ia passar por ele com a maior das facilidades. Não conseguiu. O próprio Leclerc diz que sabe que o McLaren não reage bem ao ar sujo e que percebeu que quando ele aumentou um bocadinho o ritmo, o Piastri não conseguia aproximar-se tanto quanto se tinha aproximado até então. Dito isto, ele, como dizia bem, ficou extraordinariamente surpreso com o facto de ter conseguido um terceiro lugar. Acho que ele tinha dito antes da corrida que se conseguisse um lugar no pódio era um milagre e, portanto, basicamente o Charles Leclerc conseguiu trazer ali um milagre. E o Sainz consegue outro milagre porque não só parte de décimo para acabar em quinto lugar, obrigado. Não sabia se era quinto, se era sexto, mas faz ótimas ultrapassagens, consegue ultrapassar carros que tinham sido mais rápidos do que eles até então e chega ao fim da corrida num ritmo igual ou superior, ou inferior no caso, portanto melhor que o do próprio Piastri. E o Leclerc chega ao fim da corrida a pensar se teria conseguido aproximar-se do Verstappen ou não. E isso é um bom sinal para a Ferrari. Mais a mais, volto a dizer a mesma coisa, quando estamos a falar do carro que ainda não recebeu os upgrades. Se eles correrem bem, se os upgrades forem upgrades tipo McLaren, vamos chegar a Monza de todos os sítios e vamos ter uns Ferraris espetaculares que vão resultar francamente bem naquela pista, como imagino em Singapura, como imagino antes disso em Baku. Se forem upgrades tipo Aston Martin, bom, então a coisa vai se manter assim ou piorar. A minha maior incógnita, confesso, neste momento, como disse também, insisto nesta ideia, é saber se esses upgrades, se funcionarem, vão pôr a Ferrari taco a taco com a McLaren ou ali numa posição intermédia a fazer de tampão à McLaren e à Red Bull, e isso pode ser de facto o maior problema. Eu aposto que a McLaren neste momento está a fazer tudo quanto pode, todas as rezas, todos os santinhos para que a Ferrari melhore, não tanto para lhes conseguir ganhar, mas para conseguir ficar ali no meio. Dito isto, acho que estamos com
os pilotos falam todos numa segunda parte do campeonato, não é provavelmente a segunda parte, já passámos metade do campeonato do ponto de vista do número das provas, mas estamos com uma parte final do campeonato francamente interessante para quem gosta de Fórmula 1, porque as corridas estão a ser muito entusiasmantes. Não foi o caso do Grande Prémio dos Países Baixos do ponto de vista da competição em pista, mas temos muitos pontos de interesse, e a Ferrari parece ser um deles. Há uma última pessoa, só para deixar esta nota, que está a torcer francamente por esses upgrades da Ferrari, e que é o piloto que acabou em 8º lugar e que se chama Lewis Hamilton, porque a forma da Ferrari não deve estar a ser muito, ou até agora não estava a ser muito convincente para quem assinou pela equipa para os próximos 2 anos. E se isto funcionar, há ali confiança na capacidade de engenharia da equipa, e isso pode ser uma boa notícia para ele, claro. Eu não sabendo explicar o que é que fez renascer estes 2 Ferraris, consegue-se perceber pela corrida que acho que há uma conjugação, finalmente há uma conjugação positiva de elementos que jogou a favor da Ferrari, ou seja, os 2 pilotos têm bons arranques, começando pelo Leclerc, que consegue ultrapassar o Pérez, e depois tem o fruto que não teve noutros grandes prémios, que foi uma decisão estratégica correta de parar à volta 24, se a memória não me falha, e com isso conseguir ganhar posição em pista ao Oscar Piastri, e depois fazendo a leitura que tu já referiste, sabendo que o McLaren tem problemas no ar sujo, conseguir segurar a posição e tirar vantagem a partir disso. No que diz respeito ao Sainz, o Sainz conseguiu-se livrar muito rapidamente, bastaram 11 voltas para se livrar, digamos que, dos pilotos que não entram no seu campeonato, Stroll, Alonso e Gasly, e isso permitiu-lhe, segundo aquilo que ele também explicou, poupar pneu, porque o impediu, livrou-se rapidamente de ar sujo daqueles pilotos, e depois teve ritmo para conseguir ultrapassar o Red Bull do Sérgio Pérez. Acho que usufruiu também de uma má decisão da Mercedes, que jogou a favor dele, que foi a paragem de George Russell, porque se é verdade que o Russell provavelmente poderia perder posição para o Carlos Sainz, não sei se é assim tão verdade se perdia essa posição para o Sérgio Pérez, e a Mercedes para o Russell com o medo de ele ser comido pelos dois. E portanto foi um dia positivo. Nós criticamos tantas vezes as decisões da Ferrari, no que diz respeito às decisões estratégicas desta corrida, acho que acertaram bem nas duas, e os 2 pilotos executaram em pista aquilo que tinham de executar para que tudo funcionasse em harmonia. Leclerc, por comparação ao Oscar, ganha absolutamente na estratégia. O Carlos Sainz, por comparação ao ritmo do Pérez e à decisão estratégica da Mercedes, também ganha em pista, e portanto foi um dia positivo para a Ferrari. Acho, no entanto, relativamente preocupante que tenhas um piloto de forma tão descontraída, e aqui descontraída é de forma tão livre, a dizer que a equipa não faz a mínima ideia porque é que isto correu tão bem. E isso é um fator preocupante para o futuro competitivo da Ferrari no campeonato que falta, porque uma coisa é tu teres uma equipa que sabe o caminho que está a seguir e corrida após corrida vai vendo os resultados desse caminho, desse projeto. Outra coisa é teres a sensação que a equipa está um bocadinho à deriva, tanto pode correr bem como pode correr mal, e isso é o pior inimigo da consistência, que é aquilo que uma equipa como a Ferrari, todas na verdade, precisam para conquistar vitórias, pódios, pontos para o campeonato. Absolutamente. Avançando para a Mercedes, são 2 corridas totalmente diferentes. Porventura, o Lewis Hamilton com mais motivos para sorrir do que George Russell no final do Grande Prémio. Eu acho que o Russell perde uma posição desnecessariamente. Não acredito que o Pérez tivesse ritmo para ir buscar o Mercedes, e parece-me que a equipa foi, de certa forma, ligeiramente otimista com o Russell no final, com aqueles macios, porque a equipa acreditou que o Russell conseguiria ultrapassar, recuperar as 2 posições, ou pelo menos uma, e nem lá perto esteve. O que é que achaste da corrida dos Mercedes? Desse ponto de vista, acho que eles cometem o mesmo erro que a McLaren comete com o Piastri, não na paragem
no momento da paragem, mas nessa confiança de que pneus mais frescos, e no caso do Russell, macios, lhe vão dar uma vantagem competitiva que depois não se materializou em pista. Não aconteceu com o Piastri em relação ao Leclerc, não aconteceu em relação ao Russell. Pior no caso do Russell, porque, segundo diz o Toto Wolff, a decisão de o fazer parar uma segunda vez é uma decisão tomada durante a corrida, ao contrário da do Hamilton, em que a decisão plano A era, no fundo, as duas paragens que ele fez, com possibilidade de passar para uma só paragem. No caso do Russell, é a decisão que eles tomam para minimizar estrago, que acabam por não minimizar. Os Mercedes como equipa em geral, tem um fim de semana desapontante, e tem que se dizer isso, quer dizer, a Mercedes ganhou a Bélgica, a Mercedes ganhou o Grande Prémio da Grã-Bretanha, a Mercedes ganhou o Grande Prémio da Áustria, e independentemente das circunstâncias que levaram a cada uma dessas vitórias, na Bélgica, aliás, a circunstância da desclassificação tira-lhes uma dobradinha, um 1-2 que seria justo e merecido. Portanto, a Mercedes, obviamente, ficando em 7º e 8º lugar, tem um fim de semana desse ponto de vista desapontante. O ano passado diríamos que era um resultado mais ou menos normal, este ano é desapontante, o que é, mais uma vez, um elogio àquilo que a Mercedes tem feito do ponto de vista da competitividade. Concordo contigo quando dizes que o Hamilton tem mais razões para sorrir, até porque ele faz uma corrida de recuperação, faz ultrapassagens, muitas logo de início, desse ponto de vista capitaliza bem os pneus macios com que arranca, o carro manifesta alguma competitividade em corrida, depois estagna ali um bocadinho e no fim da corrida eles começam a aproximar-se, porque o Russell, depois de parar para calçar os macios, gasta-os muito depressa e portanto chega ao fim da corrida a ter que se defender do Hamilton. E eu ainda pensei ali durante algumas voltas que íamos ver luta em pista entre os dois companheiros de equipa, o que acabou por não acontecer. É um mau fim de semana para eles, mas quer dizer, eu admito que um mau fim de semana para a Mercedes ficar em 7º e 8º lugar, como digo, ao fim do ano deve-lhes parecer, apesar de tudo, em termos relativos, uma boa notícia. Agora, este é um fim de semana estranho, não podemos tirar daqui ilações para a próxima corrida, porque podemos perfeitamente bem chegar a Monza e voltar a ver os Mercedes que vimos na Bélgica a serem carros, não vou dizer dominadores, ainda que eles tenham acabado a corrida em primeiro e segundo lugar, do ponto de vista da posição em pista, mas carros capazes de acabar a corrida em primeiro e segundo lugar. Portanto, estamos a falar de margens muito finas e estes carros parecem ser verdadeiras primas donas do ponto de vista do acerto e da conjugação, afinação, temperatura da pista, uso do pneu, por aí fora. Não foi, de facto, uma corrida muito conseguida para os dois Mercedes. O Russell, aliás, tem um fim de semana com um conjunto de pequenos erros, apesar de acabar a corrida à frente do Hamilton. Enfim, bom, também não há... Sim, não fez grande diferença quando acabam os dois um à frente do outro, tão separados por tão pouco. A parte boa para os pilotos é que, de facto, podem ambos dizer com alguma segurança que extraíram o máximo que podiam do carro e que o carro não dava mais do que aquilo. Não dar mais do que aquilo, ser um 7º e 8º lugar é chato. Mas, enfim, não é dramático também e não tem... Lá está, é um campeonato de muitas mudanças. Não estamos a ver aquele spin habitual que o Toto Wolff nos guardava todos os fins de semana até ali maio, junho, dizer que sabiam exatamente o que estava errado com o carro e que iam melhorar para a próxima corrida que íamos ver. Desta vez não disseram isso, disseram que o fim de semana foi mau e que o próximo será melhor, que é indubitável. Eu só mantenho a questão sobre a paragem, ou seja, os dois pilotos têm uma corrida totalmente diferente. Eu acho que a corrida do Hamilton seria sempre uma corrida no foco de limitação de danos, e acho que nesse capítulo, de onde partiu e onde acabou, e os carros que têm à frente, não sendo uma corrida com safety cars, com acidentes que lhe permitisse recuperar posições mais rapidamente. Por exemplo, no primeiro stint teria dado um jeitaço enorme, um safety car, porque ele estava a fazer um primeiro stint de softs muito competitivo, e um safety car ali tinha mudado completamente a corrida do Lewis Hamilton. Nada disso aconteceu, portanto, sendo uma corrida sem qualquer tipo de incidente, acho que um 8º lugar é ok. Não é ideal, mas o mal vem da qualificação. Ele próprio admite isso. Justamente. O Russell, eu consigo perceber que a Mercedes, estando em quinto e percebendo que vai perder posição, tente de fazer alguma coisa diferente. Só não consigo perceber o erro de cálculo que os faz acreditar que conseguem recuperar pelo menos uma posição e depois acabam por não recuperar nenhuma. Ou melhor, talvez eles tenham ficado entusiasmados com o ritmo que o Lewis Hamilton apresentou no primeiro stint de macios, achando que o Russell conseguiria melhorar inclusivamente esse ritmo porque tinha menos combustível no carro. Isso não aconteceu e fica essa interrogação: porque é que não aconteceu e porque é que o Russell
não conseguiu maximizar aqueles macios, pelo menos para recuperar a posição para Sérgio Pérez. Exatamente, desculpa interromper, só para te dizer que concordo inteiramente contigo, e é aquilo que o STM diz, aliás, é que o primeiro stint que o Hamilton faz com os pneus macios é épico, de facto. Porventura, está à altura de admitir que o Hamilton é melhor que o Russell, parece-me uma evidência estatística, não comparando aqui talentos, mas apenas do ponto de vista dos resultados. Se calhar é um bocadinho mais tire whisperer do que é o George Russell, e isso viu-se, porque de facto ele fez render aqueles macios no início da corrida, e é isso que depois lhe garante o 8º lugar final, de uma forma que o Russell não conseguiu fazer no fim. Mas mais uma vez, há ali um erro de percepção da equipa em relação àquilo que é a durabilidade dos pneus e à competitividade relativa que o carro com pneus novos vai ter. Cometeu esse erro a Mercedes, cometeu esse erro a McLaren. Certo. Avançando para a equipa do teu favorite, que acaba à porta dos pontos, é um resultado que desilude ou é já mais ou menos aquilo que o Alonso diz? Era isso que eu ia esquecer, estamos a falar do Alonso, certo? Sim. Acaba à porta dos pontos, mas dentro da porta, não é fora. Sim, dentro da porta, desculpa. Certo, okay. Acaba à porta dos pontos, mas com um pé, certo. no único no ponto que sobrava. O Alonso no final dizia, quase meio conformado, que é por isto que estamos a lutar. Nono, 10º, hoje foi 10º. Acho que não sei se ele disse nono, 10º, se disse 10º, 11º, mas acho que foi nono, 10º. Não sei se estou errado ou não, se tiver alguém que me corrija. Desculpa, eu não tenho certeza porque não ouvi as declarações dele, mas parece-me uma coisa perfeitamente lógica para o Alonso dizer, porque é verdade, ainda por cima. Portanto, independentemente da qualificação que tenham, este será mais ou menos o caminho da Aston Martin. Sim, repara, na qualificação, enfim, o carro continua extraordinariamente difícil de conduzir, difícil de afinar, e um carro difícil de conduzir e de afinar é um carro pouco competitivo, porque pode ser rápido numa volta em qualificação. Se o piloto tiver uma postura muito mais agressiva e arriscar tudo, até porque numa volta ele este só vai entre muitas aspas, não é? Porque este só parece fácil e não é, mas só tem que conseguir ser rápido durante aquela volta, não tem que se preocupar em fazer os pneus durarem. Durante a corrida as fraquezas do carro vêm ao de cima e, portanto, por mais que ele se qualifique dentro dos 10 primeiros, ou ele se qualifique dentro dos 10 primeiros e possam até qualificar-se e fazer uns brilharetes, o Stroll numa volta normal, sem um erro que eu acho que ele comete no segundo setor, teria conseguido qualificar-se à frente do Alonso e, portanto, tinha feito ali um brilharete, mas depois em corrida, o nível as imprecisões que o carro obriga os pilotos a incorrer, a entrada da curva, a saída da curva, o desgaste superior nos pneus traduz-se em tempo por volta, e o tempo por volta e tempo por corrida deixaram-nos nesta corrida atrás do Alpine do Pierre Gasly. Aliás, quando disseste passando para a equipa do teu favorito, pensei que estivesse a falar do Pierre Gasly, que não é de todo, não tenho nada contra o rapaz, mas não é de todo o meu piloto favorito, não, por uma questão meramente sentimental. Volto a dizer, não tenho nada contra o rapaz. Mas repara, ficaram atrás do Alpine e isso... Enfim, voltando a falar das campanhas e dos alarmes, não é a primeira vez que acontece à Aston Martin este ano, mas tem que ser preocupante. Quer dizer, a Aston Martin está há um ano à procura deste caminho que não encontra. Começaram o ano passado com um carro, fazem um trajeto um bocadinho inverso ao da McLaren, sem chegar tão baixo como a McLaren começou o ano passado, mas quer dizer... a Aston Martin, desde que deixou de ter aquele carro hipercompetitivo, conseguia fazer pódios com facilidade atrás do Red Bull, não voltou a esse nível de competitividade. E ainda que as outras equipas pudessem naturalmente recuperar competitividade e dar-lhes luta, eles já não estão nessa luta. Eles estão claramente atrás dessas primeiras 4 equipas. E, portanto, na melhor das hipóteses e no melhor dos fins de semana, tem razão o Fernando Alonso quando diz que estamos a lutar porque não no 10º ou 11º primeiro. Quando aparece um Dark Horse, um outlier, um inesperado que num fim de semana consegue uma boa prestação, como foi o caso do Pierre Gasly este fim de semana, como pode ser o caso dos Haas e do Nico Hülkenberg nos fins de semana, a vida da Aston Martin fica mais complicada ainda, porque não há maneira de esconder falta de competitividade de um carro ao longo de 72 voltas, como foram as que compuseram este grande prémio dos Países Baixos. Portanto, não parece haver assim nenhuma varinha mágica e uma receita milagrosa para que a Aston Martin daqui até ao fim do ano consiga chegar um Alonso que fica atrás de Gasly, e depois tens um Stroll que fica atrás, para além de Gasly e Alonso, Hülkenberg, do Daniel Ricciardo, caindo 5 posições no ponto de partida, ou seja, e com estratégias. O Hülkenberg faz um stint longuíssimo, faz um stint de duros com 57 voltas, mas o Ricciardo e o Stroll têm estratégias bastante parecidas, portanto
por aqui se nota também o déficit de competitividade deste Sim, mas o Aston Stroll Martin. tem, corrijo-me se estiver enganado, o Stroll tem uma penalização de 5 segundos que lhe acresce ao tempo Pois final é de verdade. corrida. Eu Ok, acho que é por isso tens que ele tem as razão. pernas Não, no não, lugar. tens razão, Ele tens faz a razão, tens corrida razão. praticamente toda colada ao Alonso Sim. e em cima dele. Portanto, os carros, do ponto de vista da corrida, estavam Tens razão. equivalentes e a pressão dos pilotos Já é estava aqui a parecida. inventar. Há ali um problema de 5 segundos a mais. Enfim, acontece. E Tem, os 5 tem segundos a mais penalização de 5 segundos por excesso são de um velocidade. erro do piloto, mas são um erro que também pode ser uma consequência da forma como eles gastam pneus e como eles não conseguem inscrever-se em curva numa pista como esta, que tem curvas encadeadas, algumas mais rápidas, outras menos, mas em que os pneus sofrem, quer os da frente, quer os de trás, mas em algumas curvas, sobretudo os da frente, sofrem tremendamente e, portanto, é perfeitamente possível carregar no limitador de velocidade à entrada das boxes e os pneus não responderem como responderiam em condições normais ao fim de 20 e não sei quantas voltas. É a vida. Tem que ter um melhor carro, tem que dar ali uma volta. Pode ser que a equipa mude a sua composição técnica para o ano e com isso consiga ter um carro mais competitivo. Consiga dar um boost de Isso. competitividade ao Aston Martin. Nós estamos a atingir a 1 hora de quase de debrief. Não sei se queres falar dos Alpine, mas agora era a parte em que eu te ia pedir os teus destaques deste Além Grande daqueles Prémio. para não nos repetirmos e não voltar a falar dos que já falei, sim, há aqui 2 destaques que eu tenho de fazer. Um acabou nos pontos e acabou em 9º lugar, é o Pierre Gasly, e é um destaque obrigatório, faz uma excelente corrida, faz um extraordinário arranque, em que ganha posições e em que ganha, no fundo, a estratégia para toda a corrida. Ele diz isso no fim da corrida. O arranque permitiu-lhe depois andar a controlar os carros com os quais ele andava a lutar, e eram basicamente os Aston Martin, os Haas, porventura o Ricardo e o Tsunoda, achava ele, mas faz uma excelente corrida. A Alpine recuperou competitividade, vai tendo esta capacidade, como tem acontecido muitas vezes este ano, de ter um fim de semana em que conseguem fazer este tipo de coisa, que é um brilharete, igualaram a melhor classificação do ano para eles, e outros fins de semana que estão perfeitamente anónimos. Neste caso, dividiram-se, não é? O Ocon faz um fim de semana de corrida muito má, e o Gasly faz um fim de semana de corrida francamente boa. O último destaque, para não ocupar tempo demais, porque eu falo muito, tem que ficar para alguém que ficou fora dos pontos, mas esse ficou à porta dos pontos, como disseste bem, mas do lado de fora, que é o Nico Hülkenberg, que volta a fazer uma excelente corrida, independentemente de não conseguir no fim o ponto que porventura mereceria, e que porventura podia ter acontecido caso a corrida tivesse algum tipo de incidência ou algum tipo de incidente nesta corrida, que me lembro, posso estar enganado, bom, não houve de certeza nenhum safety car, e posso aí estar enganado, acho que é a 6ª corrida consecutiva que não temos safety car, o que deve ser algum tipo... Se a minha memória não permite. Deve ser algum tipo de recorde na Fórmula 1, termos 6 corridas consecutivas sem safety car. Segundo, nem uma bandeira amarela houve nesta corrida, que é uma coisa espantosa. Nada e, portanto, aconteceu. Pasmaceira total. Eles voltaram de férias muito bem comportados, é uma perspectiva. Eles voltaram de férias ainda algo adormecidos, é uma segunda perspectiva. Seja como for, com alguma dessas incidências que as corridas costumam ter, o Hülkenberg teria conseguido um ponto e eu acho que era merecido. Fez mais uma vez uma excelente corrida e é cada vez mais justo que uma equipa como a Audi, independentemente da competitividade que vai ter, mas do ponto de vista da estrutura e da capacidade da equipa, é uma aposta grande num piloto. É cada vez mais justo que a Audi tenha ido buscar para piloto, porque o Hülkenberg está a fazer mais um ano excelente como piloto e fez mais uma boa corrida, não premiada com um ponto. Deixa-me dar aqui um destaque negativo que não posso deixar de sublinhar para o fim de semana da Williams, que é verdadeiramente desastroso, não só pelo Sargent, que começa a ser difícil, mas também pela equipa, pelo aquilo que aconteceu com o Albon. Não sei o que é que se passa lá dentro, mas algo de nada bom se passa, porque, não sei, começa a ser penoso. Eu não acompanhei a corrida dos dois ao detalhe para desenvolver sobre ela, mas é uma corrida que começa condicionada, é verdade, de um lado por um problema que o piloto teve, por um acidente que teve, do outro pelo um erro da equipa, e não é nada desejável numa equipa como a Williams ou como qualquer outra, que este tipo de coisas aconteçam, da mesma forma que não é como aconteceu com a Mercedes no último Grande Prémio. E é a minha nota negativa. A nota positiva seria redundante, mas sublinho que vai para a Ferrari, porque os dois pilotos e a equipa estiveram este fim de semana num fim de semana bom, e se criticamos tantas vezes a Ferrari pelas decisões que toma, como já disse, também é importante sublinharmos mais do que uma vez quando as coisas correm bem.
Dito isto, João Amaral, está feito. Voltamos feito, para o próximo. Voltamos para o próximo fim de semana. Para o Grande Prémio de Itália. Para o Grande Prémio de Itália, para analisar o Grande Prémio de Itália. A quem nos ouviu em direto e em diferido, muito obrigada. Sigam-nos nas nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Twitter, onde vamos publicando conteúdos sobre Fórmula 1 e também desporto motorizado. Quarta-feira vamos falar de F1 em direto. Nós, como eu já disse, voltamos na próxima semana. Até lá, beijinhos e abraços.